Bem-vindo a mais um podcast aqui do Segredo das Empresas e hoje é um podcast especial para você que é construtor, para você que quer entender mais da construção civil e principalmente para você que quer aí iniciar uma obra de construção civil. Eu tô aqui hoje com um especialista aqui, o cara, dá uma olhada quem o cara é, olha só, vou ler aqui para você, viu? O cara é empresário, o cara é empreendedor no ramo de construção civil. Ele tem uma trajetória de mais de 10 anos enquanto engenheiro, sendo 9 como empresário do ramo da construção civil. Ele é engenheiro com especialização em engenharia de custos e gestão de projetos. Ele lidera como CEO da OF Engenharia Construções e Incorporações, empresa que se destaca na gestão, administração e execução de obras, projetos e empreendimentos. Além disso tudo, Kaique, ele é professor universitário, ele compartilha o seu conhecimento e experiência com as novas gerações profissionais da área, ou seja, é isso mesmo que você ouviu, tá? O cara é construtor da vida real, coloca a mão na massa ali, ele tem ali as suas empresas de construção civil e é também professor universitário. Olha que junção excelente, o quanto de aprendizado você vai trazer, você vai receber aqui hoje. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Kaique. Kaique, bem-vindo, meu irmão. A casa é sua, você já é um amigo nosso querido. Então, Kaique, por favor, se apresenta aqui para esse empresário que está te assistindo. Sou empresário. Quem é Kaique, meu irmão? Fala para ele aí. Ô, Val, muito obrigado aí pela receptividade. Tá aqui mais uma vez, é uma honra, né? Desse espaço aqui lindo. E, Kaique, essa trajetória aí é só uma pontinha, né? Do iceberg aí de tantas experiências que a gente tem aí do ramo da construção, né? Mas é isso. Ô, irmão, que legal, viu? Olha, empresário, eu vou lhe falar uma coisa, cara. Eu já conheço o Kaique, não é da agora, e eu já falei isso para ele algumas vezes e vou falar para você também. Na minha opinião, Kaique é um dos grandes construtores que vão se destacar aí nos próximos, diria que no máximo nos próximos 2 anos. Por quê? É raro a gente identificar um construtor que o cara tem um negócio, mas que o cara entenda da teoria, que o cara entenda de como funcionam os fundamentos básicos ali da construção civil. E Kaique, ele engloba toda essa característica. Então, por esse motivo, meu amigo, já se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo para aquele seu amigo empresário, empreendedor, que está pensando em construir, que quer entender como é que ele faz para iniciar a sua obra, ou até mesmo para aquele estudante de engenharia, porque isso aqui vai ser uma aula para ele também. Vamos lá, Kaique, eu já vou chegar aqui, irmão, fazendo uma pergunta já direta para você. E a pergunta é a seguinte: como calcular o custo de uma construção, Kaique? Explica para a gente aí. Olha, o custo de uma construção é uma pergunta difícil, porque a gente precisa conceituar inicialmente, né? Fica à vontade. Então, a gente precisa entender que o custo, ele é baseado com as informações que a gente tem, né? Uhum. Então, teoricamente, para a gente ter um custo mais preciso da construção, a gente precisa de um nível de detalhamento mais refinado, né? Uhum. E quanto menos informação a gente tem, é uma estimativa. Então, o grau de detalhamento vai avançando de acordo com as informações que a gente tem. Então, a gente tem basicamente 3 níveis, né? Ali a estimativa de custo, que é antes da viabilidade, né? Porque a viabilidade a gente começa para ver se realmente o projeto é interessante ou não. Depois, a estimativa de custo, que aí já dá uma margem menorzinha, o orçamento paramétrico e o executivo. Sim. Então, no executivo é que a gente vai detalhar quanto de cimento, quanto de areia, quanto de brita, quanto de ferro, que tipo de ferro, fergalhão, né? Que tipo de condutor, que tipo de tubulação. Então, como é que você calcula isso? Você vai ter que fatiar, né? Então, por exemplo, fundação, que tipo de fundação que vai ser feita, quanto que dá? Infraestrutura, estrutura, alvenaria. Então, a gente vai faseando a obra, né? Dividindo. Sim. E aí, depois soma tudo e acha o custo total. Só que o nível de detalhamento é o que vai dar aquela pitadinha de precisão, né? Pô, legal, cara. Ó, pessoal, eu espero que vocês estejam anotando aí, porque, como eu disse, o cara é professor, então ele vai ensinar aqui nessa riqueza de detalhes, tá? Kaique, cara, uma coisa que eu sempre vejo muito acontecer, principalmente aqui no canal, com os empresários que nos acompanham, é o seguinte: o cara tem ali uma empresa, por exemplo, ele tem uma oficina mecânica e ele já vem trabalhando com isso há muito tempo, ele já prosperou, o cara já criou um patrimônio financeiro, tem os seus investimentos. Só que em algum momento da vida dele, esse cara, esse empresário, ele termina indo para o ramo da construção civil.
Seja construindo casa para vender, seja verticalizando com um negócio pequeno ali, mas o fato é que ele vai para o ramo da construção. Só que, pô, a especialidade dele não é isso. O cara veio de uma oficina mecânica, o cara é dono de posto de gasolina, tem vários segmentos que acontecem isso. Qual o conselho que você dá e por que isso acontece tanto no mercado, cara? Eu, enquanto gerente de banco, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Muitas vezes eu estou ali conversando com o empresário, conheço o negócio dele, a gente cria aquela relação, o tempo vai passando, em determinado momento ele surge construindo alguma coisa. Qual é a leitura que você faz aí do país para que tenha esse empresário indo para esse caminho? Olha, existe uma máxima, né, que quem compra terra não erra, né? Então já é um mantra, né, essa indústria da construção civil. E assim, o empresário, quando ele se torna bem-sucedido, né, ele começa a diversificar o seu patrimônio. E o braço da construção civil, o braço imobiliário, ele se torna uma construção de patrimônio físico, né? Sim. Então é um lastro muito forte do que você, por exemplo, ter dinheiro aplicado no banco, ter dinheiro ali aplicado em alguns tipos de investimento. Ele começa a imobilizar. Só que construindo patrimônio, né? Você vai fazer uma obra, por exemplo, a nível de entendimento, né? Eu compro um terreno, faço uma obra e gasto mais ou menos 1 milhão. Certo. Teoricamente, tem vários gurus aí que dizem que você consegue 60% a mais do preço de custo. Então, se você gastou 1 milhão para fazer a obra entre terreno e construção, você consegue vender isso por 1 milhão e 600. E se você for alugando, a tendência é valorizar, né? Porque as terras estão ficando cada vez mais escassas, né? Verdade. Então, tem esse comparativo, né? E na minha visão está muito atrelado a isso, construção de patrimônio. Entendi. Então você acha que o foco do empresário, o cara chega um momento que ele fala, opa, construir esse legado aqui, construir um reinado na minha área e agora eu vou para a parte mais bloco, aquela coisa real de ter um imóvel, de ter bens materiais, seria isso? Exatamente, físico, né? Ele olha ali, ó, foi eu que construí, ou então ele constrói para alugar, por exemplo, que é um braço, né? Eu construo para alugar, então eu construo, por exemplo, kitnets, né? Eu construo, por exemplo, empreendimentos para vender, né? Existem vários construo para alugar, tem muita gente construindo um galpão logístico, né? Com esse boom, por exemplo, da pandemia. Sim. Deu uma expansão em todo esse braço de delivery, de entrega, de logística, né? Então, Mercado Livre, Amazon, estão cada vez mais alugando os galpões logísticos para poder fazer essas entregas cada vez mais rápido. Então, os empresários eles que estão ligados, né, nessa tendência, eles já se antecipam, compram esses terrenos próximos a rodovias para fazer galpão logístico, que também é um mercado... O mercado de construção civil ele é muito vasto, né? É verdade. Todas as áreas ele tem uma ramificação, né? Ô, Kaique, assim, cara, quando eu olho pra você, velho, eu lembro muito das nossas conversas, né? Que assim, são conversas que você é fora da curva, irmão. Você é como eu falei, obrigado. você é empresário e ao mesmo tempo você tem um conhecimento que a grande maioria esmagadora dos empresários, eles não têm esse conhecimento. Só que olhar pra você e enxergar o Kaique hoje é fácil. Mas eu queria que você falasse aqui para o empresário que está nos assistindo, quem era aquele Kaique de 10, 15 anos atrás, estava começando a sua carreira. Quem era esse Kaique, cara? Por que você trilhou essa jornada e hoje você conseguiu conciliar tanto a execução quanto você está lecionando ali da sua área? As experiências da vida vão moldando a gente, né, Val? E o Kaique de 10, de 15 anos atrás, ele era um menino ali, né? Um sonhador, querendo... conhecer um pouco mais do mundo, né, de entender algum mercado e sempre fui curioso, né? A minha família ela já fazia eventos, né? Então a gente alugava espaços para evento, para feiras, né, de curta duração. Então a gente eu na verdade já tinha algum braço empreendedor da família, né? Então, negociação com as pessoas para poder alugar os espaços, né? Essa conversa de, vendi muito, não vendi, já era cotidiano para mim, né? O evento vai fazer 30 anos, então eu passei praticamente a minha vida inteira dentro desse processo. E aí, quando eu decidi empreender na área da construção, que foi uma engenharia civil, né? Eu agreguei todos os valores, né? Tudo que eu tinha aprendido ali e estou colocando dentro desse negócio. E a partir de 2018 ali eu comecei a entender o mercado de capitais. Sim. Então, investimento, como é que funciona o ROI, né? Que você fala bastante aí nos seus vídeos, né? Como é que é esse retorno sobre o investimento, né? Como é que você alavanca, né? Como é que você cria uma dívida controlada, né? Na construção, muitas pessoas não têm 1 milhão, 800 mil, 500 mil, 300 mil para poder construir. Elas
procuram alguns artifícios para poder fazer isso. E um desses artifícios são as alavancas, né? Sim. E aí, como é que você controla isso? Qual é o custo-benefício? Por que que as pessoas elas fazem um financiamento imobiliário, né? Para construir patrimônio. Só que construir patrimônio com recurso de quem? Né? Recurso de terceiro. Então, todo esse entendimento ele vai se encaixando e a engenharia me deu o braço técnico, né? Aquilo ali, como que faz aquela segurança de, poxa, eu vou me alavancar, mas eu não sei construir. Não, eu consigo me alavancar, mas eu também sei construir. Então, logo quando o Kaique entrou ali e abriu a empresa, eu fiquei 1 ano trabalhando para outras pessoas. Depois, eu falei, bom, eu já sei qual é o risco que o cara tem que assumir e aí eu vou virar empresário. Só que aí a dificuldade é muito maior do que a formação de engenharia, né? Porque o empresário ele precisa abrir muito mais o leque, né? Principalmente para a parte financeira, para a parte de gestão de pessoas, para a parte administrativa. E a parte técnica, ela se torna um setor, né? Que é dentro de outros setores para poder compor a organização, a empresa, né? Então, toda essa trajetória aí, ela foi fruto de lá do Kaique, que estava lá na feira, e aí veio construindo isso, abrir empresa, né? Então, nosso primeiro serviço, eu e meu sócio, nós éramos o ajudante do pedreiro, porque era um serviço no aeroporto, era de noite, a gente não queria pagar uma outra pessoa, sendo que a gente precisava ficar lá, porque era o nosso nome que estava lá, era a nossa empresa que estava prestando o serviço. Sim. Então, por que não? Vamos ajudar aqui. Não era nem um serviço, né, muito braçal, mas existia ali uma pintura, uma manipulação de uma peça de madeira. Então, esse foi o começo, né? Reforma de banheiro, projetos pequenos, aí começamos a desenvolver. E hoje nós estamos um pouco melhor do que aquele Kaique lá de 10 anos atrás, né? Essas experiências vão moldando a gente. Entendi, irmão. Pô, show de bola, cara. Agora sim, Kaique, você falou em determinado momento aí sobre essa questão do empresário usar o recurso de terceiro. Fala mais sobre isso para aquele empresário que, assim, o cara quer construir, o cara quer prosperar, mas ele não sabe muito bem como fazer isso, em que banco vai. O que é que você ensinaria para esse empresário? Olha, o banco, ele trabalha com linhas de crédito, né? Existem bancos da esfera privada e bancos da esfera pública. Tem alguns incentivos também, né? Tem algumas faixas ali. Por exemplo, eu estou trabalhando com Minha Casa Minha Vida, então até 190 mil, até 350 mil, né? Eu consigo um subsídio? Consigo usar recurso do FGTS, né? Não, eu quero uma obra um pouquinho médio alto padrão, então já passa um pouquinho, não consigo mais encaixar no Minha Casa Minha Vida, então já é um recurso do SBPE, já é um outro, já é um outro fund, né? Já é um outro recurso. Esse recurso já é um pouco mais caro. E aí você tem que ter primeiro um objetivo, né? Se o objetivo, por exemplo, sair do aluguel, estou pensando no Minha Casa Minha Vida. O cara está pagando ali 800 mil reais ali de aluguel. E ele quer sair do aluguel. Então ele consegue se organizar e comprar um apartamento, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Ou ele consegue comprar um terreno e construir uma casa com esse subsídio, que é uma modalidade também, né? Aquisição de terreno mais a construção. Então, você compra a obra a preço de custo, praticamente. Sim. Se você evolui isso, você consegue fazer uma construção de terreno próprio. Tem várias modalidades, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa entender qual é o cenário desse empresário, o cenário dessa pessoa. Eu atendo muito pessoa física, né? Que eles querem realmente fazer construção. Então, a gente faz uma pesquisa de terreno, ver se aquele terreno, o solo é bom ou se o solo é ruim, porque o solo influencia, né? Sim. Não é todo solo que eu vou colocar uma fundação barata. Às vezes o solo é ruim, eu preciso de uma fundação um pouco mais cara. E isso inviabiliza, né, o processo. Porque o solo às vezes é mole. Eu não consigo colocar determinada fundação em um solo que não tem uma resistência, né? Então, a gente trabalha com engenharia, com informação, né? Então, a clareza com que a gente tem informação é a clareza com que a gente reflete os custos e reflete tudo dentro do processo construtivo, né? Entendi. E quando você fala assim, com subsídios para fazer essa venda desse imóvel, o que seria esse subsídio? Estou te perguntando isso porque, assim, parece uma informação óbvia, mas eu sei que tem muito empresário que não sabe. O FGTS não usa subsídio. Como é que é isso, cara? Explica para o empresário assim, como se ele não conhecesse absolutamente nada. O que é esse subsídio? É um incentivo, né? Do governo, agora é o programa Minha Casa Minha Vida, e ele trabalha com faixas de renda, né? Certo. Então, se você consegue comprovar renda de 1 a 3 salários mínimos, de 3 a 5, acima de 5, então, para cada faixa de renda, ele tem um incentivo. Por exemplo, 40 mil, eu consigo lhe subsidiar 30 mil, 20 mil. E o resto você vai pagar parcelas quanto?
4,5, 5,5, 6,5, depende do programa, né? Essas coisas são muito voláteis, Isso né? para a empresa ou para o cara que vai comprar aquele Pessoa imóvel? física. Para a pessoa física. Então, deixa eu ver se eu entendi. Me corrija se eu estiver errado, tá? É dividido em faixas e aí você tem uma fatia da população que ganha até tantos salários mínimos. Aí ela se enquadra em determinada faixa de acordo com o que ela ganha e nessa faixa ela tem um percentual que o governo vai dar para ela. Seria isso. Exatamente. Então, deixa eu transformar isso num exemplo real. Imagina que a pessoa ganha ali, por exemplo, um salário mínimo e qual seria a faixa que ela iria se enquadrar nesse cenário de um salário mínimo e quanto seria o benefício? Ora, um salário mínimo, eu acredito que não se enquadre, né? Eu acredito que a partir de 2 salários mínimos. 2, vamos lá. Deve dar 2.600, alguma coisa assim. Então, Certo. o cara conseguiria ali alocar até 30% do salário dele. Então, ele conseguiria pagar uma parcela de ali 30, 600, 700 reais, no máximo 800 ali. Aham. Essa já seria uma parcela para ele comprar o imóvel dele, porque é o que o governo consegue aportar, né? Junto com o subsídio, qual é a parcela dele. Porque, na verdade, quando a gente fala em financiamento, você precisa enxergar a parcela que você vai pagar mensalmente. Porque se você não honrar essa parcela, o seu imóvel ele pode ir a leilão e você pode perder o imóvel, né? Isso. Então, o planejamento financeiro é essencial dentro de todo o processo. Aham. E esse recurso que você precisa aportar todos os meses precisa ser honrado ali. Ou você junta e já vai quitando, tem uma previsão. Aí depende muito do cenário de cada um, mas... Assim, a faixa mais baixa, eu acredito que seria 2 salários, e a parcela mínima, eu acho que deve estar girando aí em torno de uns 900 reais, 800. Aí, beleza, vamos lá. Esse cara ganha 2 salários, aí com base nessa informação da faixa, ele pode comprar um imóvel de até quanto, mais ou menos? Não precisa ser o valor exato, mas só para ter uma noção. Se eu não me engano, eu acho que até 190 mil. Pronto, vamos arredondar. 200 mil. Ok, o cara ganha 2 salários e ele pode comprar um imóvel de até 200. Aí ele começa a procurar imóveis na cidade dele até esse valor. Aí ele achou ali um apartamento. Ok, achei um apartamento, esse apartamento é 200 mil. Aí ele vai até o banco, é isso? Isso. E quando ele vai até o banco, o que acontece? O banco, ele, pelo valor do imóvel da renda dele, ele já está autorizado esse desconto, esse subsídio? Não, ele vai passar por um processo de análise, né? Certo. Aí, dependendo do porte da cidade que ele for pleitear, né, esse financiamento, ele tem correspondentes bancários ou ele tem a própria agência, né? Alguns gerentes que são especialistas em habitação. Certo. E aí ele vai protocolar todos os documentos dele, vai ver se ele está apto a pegar esse financiamento, porque soma, né? Então, se você tiver, por exemplo, um carro já financiado, Já uma motinha compromete a financiada. CPM, a capacidade de pagamento mensal. Exatamente. Então, a gente precisa entender realmente o cenário mais macro, mas, por exemplo, esses agentes, eles são especialistas em analisar isso, né? Então, Certo. cada caso se torna um caso, né? Então, para cada caso existe uma análise, é tudo personalizado, né, que chama. Qual é a faixa que você consegue. Às vezes você consegue também pegar o seu FGTS lá e dar de entrada, somar com subsídio, e a parcela diminuir. Então, tem várias formas, São né? muitas variáveis, né? Bom, o fato é o seguinte, Exato. para você que está assistindo esse podcast e que quer saber mais sobre essas informações, sobre financiamento de casa, com subsídio do governo e tal, existe um vídeo onde eu falo sobre isso lá no nosso canal no YouTube, aqui nesse canal do YouTube, né? Nesse vídeo, Kaique, eu trago vários detalhes sobre essas questões e vale a pena você que está nessa situação, que vai até o banco, não consegue ali financiar a sua casa própria, você entender. E claro, você percebeu aqui que eu estou tentando exprimir ao máximo a informação, só que a resposta ela é difícil, porque depende de cada caso, depende de cada pessoa. Então, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada aqui no canal, tem um vídeo que a gente explica isso em detalhes, tá? E isso aí, Kaique, eu acho muito importante porque é o sonho do brasileiro, cara, a casa própria. E muitas vezes o cara que recebe ali 2 salários mínimos, o cara tá com aquela consciência de que, poxa, eu não posso comprar minha casa própria. E não é bem assim. Você pode comprar agora. Existe uma estratégia que você tem que ter para conseguir comprar essa casa própria, não é verdade, irmão? É verdade. E o detalhe interessante também, complementando, né? Sim. É assim, como o gerente do banco, ele atende vários produtos, várias linhas, quanto mais você tiver conhecimento específico sobre o seu caso, melhor. Porque você já consegue direcionar ele ali, né? Porque imagine que ele é aquele mestre, né? Que sabe várias coisas. Só que você chega lá e fala, velho, então, eu tenho um FGTS, eu já tenho uma faixa de renda, eu vi no vídeo ali que é mais ou menos nesse caminho, né? Eu estudei um pouquinho ali, então, se você entender um pouquinho, olhar o vídeo, né? Já torna a operação bem mais prática. Você consegue. E eu faço questão, Kaique, de comentar isso também, porque do lado de cá, enquanto gerente de banco, é exatamente assim que funciona. Muitas vezes o cliente senta na mesa e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu quero financiar um apartamento.
E ele acha que o banco simplesmente vai falar, ok, está financiado. E não é, pô, não é assim que funciona, né? Primeira coisa que o banco vai identificar, ele vai analisar o seu cadastro, saber quem você é, qual é a faixa de renda que você vai estar dentro, qual a faixa de renda que você se encaixa. Ele vai analisar o tipo de imóvel que você quer comprar, se é um imóvel novo, se é um imóvel utilizado. Então tem várias questões e principalmente, você já deve ter me ouvido falar sobre isso aqui, o rating bancário de cada pessoa. Porque não adianta, inclusive isso serve também para você empresário, tá? Você pode ter tudo isso, se você não tem um rating bancário de aprovação, o seu financiamento não vai ser aprovado. No caso do empresário, se você tem todo o contexto necessário para ter sua obra financiada, mas você não tem um rating bancário positivo da sua empresa, provavelmente esse empreendimento não vai para frente. Porque o que o banco vai avaliar da sua empresa é o rating bancário do seu negócio também e o seu enquanto sócio. Então, existe todos esses parâmetros que precisam ser analisados para que o banco consiga liberar esse financiamento. E, Kaique, um dos casos que eu me orgulho muito aqui no que a gente faz nesse projeto do Segredo das Empresas, é um taxista, que ele é lá de... Me ajuda aí, da onde é? Da Paraíba, exatamente, que ele teve um resultado, e a história dele, cara, é uma história encantadora. O cara foi no banco durante 7 vezes para financiar a casa própria e só recebia um não como resposta, o tempo todo não, e ele não entendia o porquê. Ele não tinha restrição, não acontecia a aprovação. E depois que ele entendeu como funciona toda essa questão do rating, ele inclusive foi nosso aluno, né, do passo a passo lá do rating bancário, ele conseguiu comprar casa própria e mandou vídeo pra gente, comemorando e tal. Pô, bicho, uma sensação assim de realização muito grande, sabe? E do lado de cá a gente fica muito feliz por proporcionar esse sonho da casa própria para a pessoa, né? É uma realização, né? É uma realização, exatamente. Kaique, minha próxima pergunta tem muito a ver, cara, com estudo e prática. Mas antes de eu te fazer essa pergunta aqui, eu vou pedir para você que está chegando no canal agora, você se inscreva no canal, clica no botão de curtir, cara, porque um podcast como esse aqui é fundamental para todo e qualquer tipo de empresário. Em algum momento na sua vida, você vai querer construir alguma coisa, você vai querer construir uma casa ou para negócio, enfim. E esse conteúdo vai te ajudar, eu não tenho dúvida disso. Bom, falando de estudo e prática, Kaique, é o seguinte, quais conselhos, meu amigo, você dá para quem vai começar na construção civil? Aquele engenheiro acabou de sair da faculdade, o cara vai começar na construção, ou até mesmo a pessoa física. Qual o conselho que você dá para ele? Olha, teoria e prática, elas sempre andam juntas, né? Uhum. E assim, você precisa consumir um pouco de teoria e aplicar para validar, né? Esse aí é o mundo perfeito. Uhum. Aí você também não pode ficar estudando demais e nem longe dessa teoria, né? Então você precisa sempre agregar. Uhum. Por exemplo, na Caixa Econômica se você for construir pela Caixa Econômica, existem regras. Sim. Então você, por exemplo, até a terceira fiada você precisa impermeabilizar dentro das áreas molhadas. Tem algumas informações, alguns detalhes, algumas minúciazinhas dentro do contrato que você precisa atender, que é a política de qualidade da Caixa, para poder viabilizar. Sim. Então, se você não tem conhecimento nenhum, né, você precisa buscar e aplicar, né? Buscar e aplicar, porque tem muita gente que constrói com recurso próprio, né? Aquele empresário que já está ali, né? Com um caixa robusto, né? E resolve abrir um braço, só que assim, às vezes não contrata um engenheiro que possa ajudar, que possa clarear, né? É como tudo na vida, existem vários tipos de profissional, né? Vários tipos de profissional, aquele cara que vai agregar ou aquele cara que não vai agregar. Você tem que garimpar ali naquele meio um profissional que vá atender a necessidade que você tem. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, teoria e prática andam juntas. Então, você estuda um pouquinho, aplica ou valida, né? E aí você vai fazendo esse crescimento. Por exemplo, dentro da OF hoje, nós estamos desenvolvendo incorporações. Só que nós temos uma trajetória de 10 anos de empresa, né? Nós já reformamos o banheiro, nós já reformamos, né? Não desmerecendo, né? Mas é o nosso começo, né? A gente começou uma reforminha dentro do aeroporto, daqui a pouco a gente pegou uma reforminha dentro de uma casa, de um cômodo, daqui a pouco metade de uma residência, daqui a pouco a residência completa, a residência do zero, empreendimento para outras pessoas, e aí a gente está desenvolvendo o nosso próprio empreendimento. Mas assim, é uma escadinha. Sim. Imagina eu já recém-formado ou com pouca experiência, já quero me aventurar dentro de um empreendimento, por exemplo, multipropriedade, ou um empreendimento multifamiliar, né, onde tem várias casas. Já é um pouco mais difícil do que eu fazer uma casa, validei, vendi. É aquela mentalidade de MVP, né? Então,
fiz um pouquinho, validei, deu certo. Fiz outro pouquinho, validei, deu certo. Isso dentro da técnica, né? Porque o grande problema dentro da construção é justamente o pós-obra, né? Porque eu tenho ali, depois que a obra termina, beleza, só que aí começam a surgir os problemas ali, uma capilaridade ascendente, aquela umidade do pé de parede, né? Às vezes uma cobertura que não está impermeabilizada começa a infiltrar um pouco, né? Uma instalação elétrica que às vezes o cara fez uma ligação que não está condizente, né? Uma caixa d'água que não está tão alta, então não está dando aquela pressão ideal para você, né? E são detalhes que faz muita diferença no dia a dia do cliente, Exatamente. Né? Às vezes você olha ali o orçamento de um cara mais barato, o orçamento de um cara mais caro, só que você não entra no detalhe, ver se o cara realmente tem um conhecimentozinho, para ver se ele não tem um... Porque às vezes o cara tem um cuidado, né? Ele pode ser um cara acessível e um cara cuidadoso, né? Então, é essa composição, né, entre teoria e prática em todos os setores, seja ele engenheiro, seja ele profissional, seja ele ajudante, né? O conhecimento, ele é multidisciplinar, né? E abrange todas as áreas. Você tocou num ponto interessante aí, que é a questão assim, do MVP. Explica para o empresário aqui o que é o MVP e como que ele pode validar esse MVP dentro do seu projeto. MVP é o mínimo produto viável, né? É uma sigla em inglês que é uma filosofia, né? Como dos novos empresários, né? Que são os empreendedores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu preciso vender uma moto. Eu não preciso criar uma moto do zero e vender a moto pronta, né? Eu não sei se realmente eu quero vender uma moto. Meu sonho é vender uma moto. Só que eu faço um patinete. Eu faço um patins. Eu faço um triciclo. Eu vou compondo aquilo dali e vou validando, né? Sim, você vai vendendo. Meu objetivo é a moto. Mas você compraria um patinete da minha mão? Entendi. Não, mas esse aí você vai começando a como entender o que é que o cliente vai ter como objeção, né? Exatamente. Dentro do mundo ágil, né? Dessa metodologia ágil aí que tem, o pessoal trabalha com backlog, que é o planejamento, e sprints, que são curtos períodos de tempo. E o objetivo deles é entregar alguma coisa no final do período, entre uma semana, 2 no máximo. Então, o cara começa um projeto, ele precisa entregar alguma coisa. Seja ele uma tela com login, seja ele um microfone, seja ele um copo, seja ele, enfim, qualquer coisa. Ele precisa entregar. Por exemplo, eu tenho aqui um chocolate, né? Olha o tamanho do chocolate. Isso aqui nasceu de um MVP. Pode ter um chocolate desse muito grande. Verdade, então, deve ter. Deve ter, né? Então, se eu fizer um pequenininho, será que eu consigo vender? E aí, o que é que o cliente vai achar do gosto desse chocolate? Eu começo a coletar ali informações para melhorar o meu chocolate maior. E aí eu vou validando, né? Imagine que eu sou, por exemplo, lojista. Então, eu vou comprar, vou importar da China um caminhão de matéria-prima para eu confeccionar alguma coisa, ou vou comprar alguma coisa pronta ali dentro de algum aplicativo para poder ver se eu tenho demanda para poder atender, né? Legal, se eu consigo vender. Então, você vai validando, né? E aí você vai ganhando confiança, você vai ganhando ali traquejo, porque não é só a compra e a venda, né? É o processo da venda, é o processo da compra. Quanto eu comprei, quanto eu investi. Então, tem todo esse processo que é interessante mapear, né? E o MVP está aí para ajudar isso. Pô, cara, legal, viu? Interessante esse exemplo do chocolate, porque faz muito sentido. Tipo assim, o valor que o cara vai gastar para validar um chocolatezinho desse é muito menor do que ele gastaria para fazer uma barra inteira de chocolate, né? Gostei, cara, show de bola. Kaique, antes de passar para o próximo tópico, cara, fala uma coisa. Toda vez que a gente fala de construção civil, a gente ouve falar muito do banco público, né? Mais especificamente ali a Caixa. Por que outros bancos, você saberia dizer isso? Por que outros bancos, eles detêm uma fatia muito pequena desse cenário no mercado? Ou você acha que é algo muito exclusivo? O que é que você acha sobre isso? Porque, historicamente, o banco público, ele precisa fomentar a construção, né? E se você for olhar ali o PIB do Brasil, a construção civil, ela está ali entre os primeiros, né? Então, é um vetor de crescimento do Brasil, né? Então, seja ela vias rodoviárias, seja ela com habitação. E, assim, o recurso era o SFH, né? Sim. Era o antigo SFI, que era era um banco que fomentava a construção civil. Aí a Caixa Econômica herdou toda essa base de dados, só que tem a questão do recurso, né? O recurso, por exemplo, ela vem do FGTS e ela vem do SBPE. O SBPE é um recurso da poupança. Da poupança, então, isso. Eu não sei precisar a quantidade, mas eu acho que é em média ali 60%. De todo o recurso que está na poupança, a Caixa pode disponibilizar para construções. Entendi. Então,
por conta desse motivo, a Caixa ela domina ali, acho que é um share de 90%. Exatamente, ali, é muito todos. grande. Eu já ouvi falar isso realmente. E aí, inclusive, com base nisso, que eu sempre digo, né, que existe o banco correto para cada segmento de negócio. Cada segmento. Assim como, por exemplo, o Banco do Brasil é o banco hoje do agronegócio. Muitas vezes o empresário do agro ali, o cara tem lá, sei lá, a pecuária, por exemplo, e o cara está movimentando sua conta pelo Santander, acreditando que está fazendo um grande negócio. Quando, na verdade, ele pode até ter um produto do Santander direcionado para aquilo, mas com certeza o Banco do Brasil ele teria uma taxa de juros menor. Por quê? O foco do banco é o agronegócio. Uma linha de crédito Específica para aquilo, dele. exatamente, entendeu? Inclusive, eu vou até gravar um vídeo agora no canal aqui, Segredo das Empresas, porque acabou de sair uma notícia há pouco tempo agora, o Banco do Brasil, para você que é lojista, para você que tem uma loja de varejo, que está no comércio ali de loja aberta, né? Presta atenção no que eu vou te falar, cara. O Banco do Brasil, ele está com uma... Não seria uma linha de crédito, mas seria uma forma diferente de venda para o seu cliente. Funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem aí uma loja e você vende eletrodomésticos, geladeira, fogão, aquela coisa toda. E a pessoa, o cliente que vai entrar na sua loja, ele precisa comprar uma geladeira e um fogão. O Banco do Brasil ele vai disponibilizar para o seu cliente fazer essa compra. Você, lojista, recebe o valor à vista na sua conta e o Banco do Brasil vai financiar isso em 60 meses. Olha que legal. Então, imagina o quanto isso pode impactar nas vendas do varejo aqui no Brasil. Só que poucos empresários estão sabendo disso ainda, sabe? Sim. Então, por isso que eu digo, cara, o poder da informação. Se o cara é empresário, principalmente no ramo varejista, busca informação de qualidade. Eu falo sobre isso, Kaique, lá no nosso treinamento do Segredos da Conta PJ, que é direcionado para o empresário, para o cara que tem a loja ali limitada, varejista, enfim. Mas, Kaique, vamos lá agora para a nossa terceira pergunta, que é: como funciona o financiamento com os bancos para as obras? De uma maneira assim bem simples de entender. Como funciona o financiamento com os bancos para as obras? Olha, uma vez que você está lá, né, e você faz o pleito e ele vai fazer a análise, ele vai ver a sua capacidade de crédito e quanto consegue liberar, né? Sim. A partir disso, você precisa formalizar uma proposta, certo? Né? Dentro do Banco Público, por exemplo, Caixa Econômica, existe uma PCI, que é uma planilha de proposta de construção individual. Então, dentro desse documento, que o engenheiro civil ele deve entrar dentro do processo para poder preencher e se responsabilizar, lá vai estar constando o orçamento da obra, do projeto em si, ele vai estar constando o planejamento, né? Qual é a duração, como é que vai ser esse desembolso, as fases de cada processo ali, né? Dentro da construção. E uma vez laudado isso daí, né? Emitido, vai para o banco novamente, para a equipe técnica do banco dar o ok. Dado o ok, pronto. Aí o dinheiro já vai caindo... perante o desenvolvimento da obra. Exato, mediante medição. Mas o empresário ele precisa dar uma entrada, o banco financia 100%, como é que é isso? Aí existem várias estratégias também, né, Val? É assim, por exemplo, se o cliente ele não tem o recurso total, mas ele tem uma capacidade de crédito maior, a gente consegue dilatar um pouquinho para que ele não desembolse tanto, né? Ou às vezes ele consegue, por exemplo, né, na medida que a obra está desenvolvendo, passar alguma coisa no cartão, né? Sim. Por exemplo, piso, algum tipo de material, vidro, ele consegue em alguma fase da obra, e esse recurso inicial ele serve para os serviços mais essenciais para fazer a parte bruta, né? A parte cinza da obra, que é a construção, a alvenaria ali, investimento. Então, é interessante entender o cenário, qual é o orçamento e ver como é que a gente molda isso. Tá vendo? Legal. Como é bem personalizado, né? Cada construção ela se torna uma construção individualizada, né? Legal isso aí, bem individualizado, né? De acordo com os moldes ali de cada construtora, de cada construtor, se for uma pessoa física. Já vi casos de pessoas que vão pleitear ali, só que o cara ele consegue fazer o aceitamento do piso. Então ele, olha, já não vou precisar aceitar o piso, eu mesmo vou aceitar o piso. Você se responsabiliza pelo aceitamento, pronto. Então, já que você consegue deixar no padrão, tudo certo. Às vezes o cara pinta, às vezes não. Enfim, existe essa composição, né? Ela não é engessada, ela é maleável, né? Você consegue ali identificar. Mas uma vez protocolado ali, eu vou fazer desse jeito, você precisa atender todos os processos. Legal. Kaique, tem uma curiosidade que eu acho que é legal o empresário saber, que é o seguinte. Hoje em dia a gente ouve falar muito em administração de obra. Tipo assim, o cara é um médico e ele vai construir a sua casa. O cara é um empresário e ele precisa construir sua casa. Ele vai lá e contrata uma construtora para administrar a sua obra.
Na sua opinião, e eu sei que você é um cara que estuda muito sobre isso, por que esse tipo de negócio tem crescido tanto aqui no Brasil? É porque assim, quando você contrata uma construtora, né, você está delegando todas as responsabilidades para a construtora. Sim. Só que dentro desse processo existem várias modalidades de contratação. Por exemplo, vou contratar preço fechado. Sim. Preço fechado é a obra-chave na mão. Então, a construtora ela arca com todas as despesas de material, de mão de obra, de equipamento, de legalização, lhe entrega a obra pronta. Existe a cessão de mão de obra. Então, você só vai entregar a mão de obra. E o cara vai comprar o material, né? Uhum. Quem está pleiteando, o dono da obra, exatamente. E existe também a administração. Ou seja, eu conheço o mestre de obra, eu vou comprar os materiais, só que eu trabalho como médico, por exemplo. Uhum. E eu não tenho tempo para poder ficar dentro da obra. Então, eu pago uma taxa de administração para um profissional habilitado, ele consiga gerenciar ali, né? Administrar e gerenciar, né? Porque a administração, você vai administrar ali todo o processo. Gerenciar, você gerencia todas as compras, faz relatório de pagamento, ver se o cara realmente fez o serviço ou não. Então, existem esses tipos, essas modalidades de contrato. E muitas pessoas estão sendo incentivadas a aderir isso daí, porque no entendimento, você está pagando uma obra a preço de custo. Porque você não está contratando uma construtora, você está contratando mão de obra, comprando os materiais, você que está pagando, vendo realmente o desembolso, e você paga uma taxa para o cara administrar. Então, você tem a obra na mão. E você faz o contrato com um preço máximo garantido. Né? E esse cara que você fala, ele pode ser uma construtora ou não? Ele pode ser uma construtora ou não. Depende do tipo de serviço. Então, né? Por exemplo, nós somos construtora. Só que, por exemplo, a nossa mão de obra está alocada nas nossas incorporações. Certo. Dentro da parte da construção, dependendo do projeto, nós vendemos porque existem vários tipos de cliente, né? Então, tem aquele cliente que não quer se preocupar com nada. Então, você contrata a construtora, você resolve tudo para mim, resolvo. Pronto. Existe aquele cara, não, vai ser muito caro, eu preciso fazer um preço mais em conta e tal, então eu tenho esse outro serviço aqui para você. Isso aqui é o mínimo que a gente consegue. Porque, por exemplo, se a gente falar de construção financiada, ele não consegue fazer uma construção financiada sem um profissional habilitado. Então, ele precisa ter uma relação com o engenheiro, uma relação com o arquiteto ali para poder fazer. E aí vai agregando, né? Entendi. Pô, legal, cara. Eu fico pensando assim, me colocando no lado da construtora, né? O cliente me procura para administrar a obra dele. Poxa, por que eu vou administrar a obra e eu não vou executar a obra? Sabe, fica essa reflexão. Você consegue enxergar quais seriam os pontos positivos e negativos disso? É mais empresarial mesmo. Porque assim, se você for ao pé da letra, né? Como eu tô dos dois lados da moeda agora, né? Você consegue, por exemplo, agregar mais valor quando você está pagando menos, né? Ou seja, você tem um resultado maior. Por exemplo, eu vou construir para vender. Então, eu tenho o meu alvo, né? Eu vou construir por 1 milhão, vou vender por 1.600.000. Logo no começo. Beleza, então eu vou construir por 1 milhão. Então, desse 1 milhão, eu vou pagar 50, 100 mil para o engenheiro, vou pagar tantos mil para o mestre de obra, vai botar a equipe, vou pagar tanto de material, INSS, taxa de despesa, etc. Eu tenho um alvo de 600 mil. Mas os impostos e tal, eu vou ganhar, não sei, 500 mil, 400 mil, que está em pessoa física, você tem os impostos ali. Cenário, construção para venda. Certo. Né? Então, eu tenho um lucro daquilo ali. Se eu tenho um lucro daquilo ali, vale a pena eu pagar uma pessoa para administrar. Agora, não. Eu quero construir a minha casa, estou com meu recurso escasso, ainda estou pagando aluguel, então eu estou naquela... Sei. Então, reduz os custos. Eu tenho um primo que é pedreiro, eu tenho um amigo meu que faz a construção, então eu consigo juntar essa minha rede de relacionamento para poder desenvolver o projeto com um custo mais acessível. Porque eu não vou alugar, não vou vender. Então, existem vários cenários, né? Entendi. Cara, é engraçado falar isso, porque, por exemplo, tem coisas que eu tenho certeza que você acha que é óbvio, eu também acho que é, mas que as pessoas às vezes não sabem. Vou te dar um exemplo. A pessoa, ela é casada e ela recebe ali 2 salários mínimos, vamos supor, e ela precisa construir sua casa. Aí o cara passa uma vida inteira achando que ele não vai conseguir fazer isso. Quando, na verdade, passou o tempo, ele esqueceu que ele poderia juntar ele com a renda da companheira ou do companheiro dele, compor essa renda
para poder solicitar o banco, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Kaique, sobre essas possibilidades que existem, né? Sim. Tanto da composição de renda quanto outras maneiras também que possam existir. Dá para compor renda, inclusive, com sócio, com amigo, né? Então, dá para você fazer essa junção de renda para aumentar o seu CPM. Sim. E aí você conseguir pleitear um pouco mais. Tem muitas pessoas que estão se juntando, por exemplo, esses empresários que não querem abrir um CNPJ novo, que não querem criar uma obra muito grande. O que é que eles fazem? Eles juntam ali os amigos e vão fazer o quê? Uma construção para venda. Então, eu não tenho 1 milhão para poder fazer, mas eu tenho 200 mil e tenho mais 4 amigos que tem também. Então, eu junto ali, consigo fazer o financiamento, a gente faz uma casa para venda. Quando vender, todo mundo rateia os custos e rateia também os lucros. Então, é uma modalidade, né? Seria a espécie do condomínio? Cenários. Na verdade, seria meio que uma sociedade, né? Dentro dessa construção. Tem um condomínio, por exemplo, que as pessoas fazem, cada um faz uma, né? É isso. Nesse condomínio, eu imagino que todo mundo compra o mesmo terreno e cada um vai fazer a sua casa. Exatamente. Sim. Nesse que eu estava falando, você comprava, vamos fazer uma só. Então, 5 pessoas fazem uma casa só para poder vender. Né? Entendi. Ô, Kaique, tem um assunto que eu sei que você conhece muito também e eu queria trazer para que o empresário entendesse como funciona. Eu sei que é um assunto amplo, é até complexo da gente falar, mas assim, a gente ouve muito a questão de fundos de investimento fazendo aportes ali em empreendimentos, em obra. Explica um pouco desde o início para o empresário que está aqui, como que funciona isso, cara? Como é que funciona isso no dia a dia? O cara tem uma obra lá e aparece um fundo querendo fazer um investimento. E aí? Aí já é um pouco mais avançado, né? Aí a gente já entra um pouquinho no mercado de capitais. Então, por exemplo, você emite um CRI, né? Você vai buscar dinheiro dentro do mercado de capitais, através de fundos imobiliários, por exemplo. Então, tem várias estratégias, que aí você vai ter que ir, por exemplo, para São Paulo, andar um pouquinho ali na Faria Lima, para poder entender um pouquinho qual é o cenário, e aí ver quanto é que o pessoal está pagando, que tipo de projeto que tem, como é que você faz o pleito, né? Existem vários detalhes. E isso, ele compõe o fund, né? O que é o fund? É aquele processo de investimento que você vai viabilizar a obra, que é o primeiro passo. Né? Eu vou viabilizar, por exemplo, a construção de uma casa de, 2 milhões. Altíssimo padrão, você tem uma viabilização de uma casa de 10 milhões. Certo. E aí o investidor tem 2. E aí você vai buscar mais 3, você vai buscar mais 1, você vai buscar mais 4 para poder compor esses 10. Ou então eu vou fazer 200 casas para poder vender estilo Minha Casa Minha Vida. Sim. E eu não quero só depender da Caixa Econômica. Né? Eu preciso fazer uma composição 70% Caixa Econômica e 30% recurso de algum outro lugar. E aí eu posso ir para investidores, eu posso ir para para o mercado de capitais, né, que são os fundos de investimento. E aí o que vai dar o tempero desse processo é como eu vou fazer essa roupagem, né, para poder vender o meu projeto. E até onde é positivo para o construtor essa 30% do banco, 70% do fundo ou vice-versa? Por que seria interessante ele diversificar essa captação? Entra naquela máxima de Warren Buffett, né? Quando você tem ali, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, exatamente. Então, existe aquela composição, por exemplo, hoje, a Caixa Econômica está passando por um momento de redução de financiamento, obras acima de 1,5 milhão ela está restringindo, né? Então, tem alguns processos agora nessa reta final do ano que a Caixa deu uma segurada. Imagina um construtor que só depende da Caixa Econômica. Verdade. Esse cara está se vendo aos bocados, né? Então, você vai ter que entender ali o processo e você nunca precisa depender de um fundo só. Porque agora, por exemplo, se ela travou, e aí? A sua obra está parada, sua margem de lucro era alta, mas agora com a caixa parada você vai atrasar a obra, só que você já vendeu e você tem uma data para entregar, e você não tem mais dinheiro. E agora, eu vou acessar o mercado de capitais agora que eu estou precisando? Aí o preço já vai ser maior, com certeza. Exatamente. Então, você já vai estar desesperado ali, você vai aceitar qualquer proposta, né? Você não vai estar... Os papéis se inverteram, né? É engraçado como é cíclico, né? Em cada momento, o construtor e o empreendedor ele tem que estar ligado nessa oscilação do mercado. Porque tem fatores macros que, às vezes, o cara não está preparado, como esse, por exemplo, do ponto de corte. Agora, cara, você aceita um energético ou água? Aceito água. Uma água? Beleza. Kaique, cara, outra pergunta que eu tenho aqui é o seguinte. Você, professor e construtor, qual a maior dor que você vê nos estudantes? O cara está ali estudando e tal, aí esse cara vai se preparar para o mercado de construção civil, geralmente ele é um engenheiro. Qual a maior dor que você enxerga que você fala assim, poxa, esse cara deveria vir mais preparado para aqui? O que é que você enxerga desse cenário aí?
Olha, eu consigo elencar alguns pontos, né? O primeiro é nossa era, né? Nossa era digital, a era da inteligência artificial, né? É uma era que está tudo muito fácil. Uhum. Então, a gente tem acesso às informações fáceis, se elas são certas ou não, né? Depende do seu conhecimento ali mínimo para poder discernir, né? Existem algumas nuances ali, e quando você pensa no estudante, é um acadêmico, né? Ele está em formação. Sim. Então, ele precisa absorver informações certas, né? E esse acesso muito fácil à informação deixa você muito preguiçoso, né? Inclusive os professores, né? Então, a gente vive nessa era mais digital. Então, a gente precisa ter uma rotina de estudos para poder realmente ver onde é que está isso. É um manual, é um documento confiável. E os estudantes, eles estão cada vez mais focados em entrar no mercado de trabalho do que cumprir com suas obrigações dentro da faculdade, né? Obviamente que existe o meio termo, cada um está vivendo a sua necessidade, né? Mas, assim, eu vejo que as pessoas estão deixando um pouco de lado a parte técnica com aquela ansiedade de querer resultado, né? De querer já, não, eu preciso ir para a obra, eu preciso agregar ali e tal. Mas você vai agregar de que forma? Né? O que a construtora, por exemplo, que você for entrar, vai estar fazendo? Você tem uma aptidão técnica para poder julgar se está certo ou se está errado? Né? Você tem que ter esse senso crítico. A academia serve para isso. Para lhe dar um senso crítico das coisas. E se você não tem um senso crítico, você chega na obra, tudo que lhe falam, você vai dizer amém. Então, você precisa ter essa noção. Então, olhos bem abertos, né? Dentro da faculdade e dentro do mercado de trabalho, para você entendendo. Entendi. Inclusive, eu vou tocar num ponto aqui que eu sei que é uma dor do empresário, mas aproveitando toda a sua experiência acadêmica para que você possa refletir comigo sobre isso. Tem muitos empresários, Kaique, que mandam mensagem, principalmente aqui no YouTube, e falam assim: Val, cara, poxa, montei meu negócio e eu pretendo deixar o meu negócio para o meu filho e tal. Só que o meu filho, ele não quer fazer uma faculdade. Ele acha que faculdade não é necessário. O que você pensa sobre isso no mundo de hoje, com tanta tecnologia, o mundo do resultado, cada vez mais jovens ansiando por chegar naquele resultado, por ter renda e tal? Qual a sua visão sobre essa questão acadêmica, falando da faculdade especificamente? São escolhas, né, Val, que a gente tem. Então, assim, eu segui uma carreira acadêmica por necessidade, né? Eu precisava ter um conhecimento, adquirir um conhecimento técnico para conseguir me alocar dentro do mercado de trabalho, conquistar o meu espaço. Então, foi através da engenharia que eu consegui entrar na obra como estagiário, que eu consegui depois entrar em outra obra como engenheiro, residente, que eu consegui ver como é que as coisas estavam acontecendo e abrir a minha empresa. Né? Tem gente que já consegue pular essa etapa. Entendi. Já consegue entrar como empresário. Então, você acha que também é muito individual de cada um? Exatamente. Porque se você for um cara um pouco mais preguiçoso, vamos dizer assim, né? E você não tem muita habilidade com o negócio, porque business é business, né? Então, se você entende de negócio, lembra aquele avião que você tem vários comandozinhos? É uma empresa. Sim. Então, onde é que você vai mexer? Só que qual a base que você tem? Né? Qual é a situação de fora do avião, não é? Por exemplo, eu tenho uma construção para venda, onde eu vou ganhar ali 200 mil, beleza. Sim. E eu tenho uma construção para o cliente final. E esse cliente final vai me dar 50. E eu tenho uma equipe com 10 pessoas. Como é que eu vou alocar? Eu vou alocar dentro dessa obra ou eu vou alocar dentro dessa obra? Boa pergunta. E aí? Então, qual é que vai dar mais ROI? Qual é que vai ter os detalhes? Então, já entra questões empresariais. Processo de vendas, né? Os maiores empresários do mundo aí, eles crescem negócios vendendo. Vendendo é o equity do negócio, né? Exatamente. Inclusive, é legal falar isso, porque, assim, com base na teoria de Flávio Augusto, e que eu, inclusive, concordo muito, toda empresa tem 3 destinos, né? Perfeito. Ou ela pode falir, ou ela pode ser herdada, ou ela pode ser vendida. E hoje, até com base nessa pergunta que eu te fiz, eu vejo muitos empresários, donos de negócios, que, obviamente, não querem falir suas empresas, porém, eles também não querem vender. E aí só sobra a opção do herdar. Só que o filho desse empresário, o cara não quer. Ele quer seguir outro caminho. E o empresário fala: e agora? O que é que eu vou fazer? Então, na minha opinião, esse empresário deve olhar para o seu negócio e aceitar que o seu negócio ele pode ser vendido.
E com essa grana que ele vai fazer na venda, inclusive ele pode colocar ali o equity desse negócio, ele vai conseguir dar um futuro melhor tanto para esse filho quanto para a família dele como um todo. Foi aquele período que ele se sentiu produzido e que ele acha que está no momento certo de vender seu negócio. Você concorda? Com certeza, com certeza. Todo negócio ele é criado justamente para agregar valor, né? Então, se você está vivendo do lucro do negócio, você é um funcionário dentro da sua empresa, né? O negócio ele está ali para poder gerar valor. Gerar valor e as pessoas... E valor não é só valor intrínseco, né? É valor percebido. Sim. Porque quando tem valor percebido, você consegue vender isso, né? Por exemplo, uma construtora. Tenho eu, por exemplo, e o meu sócio. Se eu for vender essa empresa... Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Qual é o material humano? O que é que ela tem? É uma construtora. Tem 2 engenheiros, a gente tem alguns processos. A gente vai vender esse know-how que nós temos, esse conhecimento, a forma de fazer. Como é que você negocia com o seu cliente? Você vende um projeto, você vende uma construção? Como é que você percebe qual é o cliente? Se ele quer comprar uma administração, se ele quer comprar uma obra completa, se ele quer... Então, isso aí é o tino do... O cara precisa ser empresário, né? Muita gente, ele cai no ramo empresarial e é empresário. Verdade. Né? Muita gente ele não busca informação, dizer, não, eu sou empresário, quais são as metas? Tomada de decisão. O cara é empresário, ele bate no peito e diz, não, vai ser desse jeito porque eu quero. Só que dentro dele ele precisa saber por que eu tomei essa decisão. Sim. É pelo meu ego ou é porque realmente eu tenho fundamentos técnicos, isso vai me dar um retorno a longo prazo, né? Por que a construtora migra para uma incorporadora? Porque tem um produto físico, Sim. né? Eu não estou vendendo mais capital intelectual, gestão de obra, alguns processos e tal. Eu estou vendendo um produto físico. Então, a minha empresa já tem um equity, né? Eu tenho unidades para vender, eu tenho negociações, a pessoa confia na marca. Comprou uma casa de quem? Ah, eu comprei um empreendimento da OF. Então, você tem esse trânsito, né? Entendi. Pô, legal, Kaique. Cara, é o seguinte, empresário e depois construtor. Por que a maioria dos empresários se tornam construtores ao longo do tempo? E isso aí eu observo muito acontecendo no banco, né? O cara sempre termina indo para o caminho ali da construção. Na sua visão, por que isso acontece, Kaique? Eu sei que você já respondeu a questão do tijolo e tal, mas eu digo no sentido do... O empresário ele tem várias opções. O cara pode investir o seu dinheiro, colocar numa aplicação. O cara pode empreender dentro do negócio que ele já conhece, como no exemplo da oficina mecânica, né? Que eu dei, o cara poderia abrir outras oficinas mecânicas em outros locais. Sim. Mas não. A maioria olha para esse cenário e fala, não, eu vou construir. Por que na sua visão, o cara toma essa decisão? Eu acho que é muito mais por... Ele tá tentando... controlar e criar um patrimônio, né? Por exemplo, se eu estou investindo dentro de eu vou ter uma participação dentro de um projeto imobiliário, por exemplo. Eu comprei um imóvel na planta. Por que existe essa ideia de imóvel na planta, né? É uma incorporação imobiliária. Então, você vende sem estar pronto. Então, você está empreendendo na construção civil. Você está vendendo uma coisa que não existe ainda. Um incorporador. E quando isso está pronto, ele vai valorizar um pouco mais. Então, você já está sendo empreendedor. Então, quando você compra um imóvel na planta, você sabe... Que você vai ter uma valorização, o cara já entra ganhando, vamos colocar assim. Exatamente. É o custo da oportunidade, né? Né? Faz sentido. Você trabalha, por exemplo, com copos. Beleza. Sim. Você acha um copo com 50% de desconto, só que você não tem dinheiro. Vale a pena você se alavancar para comprar esse copo ou não? Eu tenho um cliente que paga 30% mais caro do que isso. E está com 50% de desconto. Então, tem uma margem, né? Aí, isso são números. É verdade. Né? Essa matemática, ela precisa estar muito bem alocada na cabeça do empresário, para ele tomar boas decisões, né? Entendi. Porque boas decisões levam ao sucesso do negócio. É verdade, legal. Cara, tem uma pergunta que surgiu aqui, que é o seguinte, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui para ser bem direto na pergunta. Val pergunta, quais são os materiais mais utilizados na construção civil para a pessoa se programar? Cimento, areia, brita, vergalhão, né? Condutor, elétrico, tubulação. E aí os acabamentos, né? Pintura, cerâmica. Eu acho que a pergunta dele foi no sentido assim de programação da grana, sabe? Tipo, com o que eu vou mais gastar na minha obra? Eu acho que é isso, né? Quais são os materiais mais utilizados na construção civil para que a pessoa, ele, possa se programar? Então, aí você vai ter que fasear ela, né? Uma vez faseado, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Geralmente, vidro custa ali entre 10
assim, no máximo 12% do orçamento total da obra. Então, numa casa ali de 1 milhão... o cara vai gastar 120 mil de vidro. Então, você tem uma projeção ali, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? Mas você tem um limite. Numa casa de alto padrão. Numa casa de médio padrão, você consegue comprar pronto. Então, aquele valor dá muito para baixo. Então, você tem que fazer um exercício que, assim, uma vez que o orçamento completo está feito, você faz uma curva ABC, né? O que é a curva ABC? Você tem ali os 20% dos itens que são relacionados a 80% do seu orçamento. Então, quais são esses 20% dos itens, por exemplo? Então, dentro do meu histórico, ajudante dentro da obra é um item A ali, né? Ou seja, você gasta muito com ajudante porque você precisa ajudar ali o cara para poder colocar o cimento, ajudar para poder colocar o bloco, tem muita movimentação de material. Eu tenho ali, por exemplo, cimento, né? As construções no Brasil hoje, a modalidade da construção é aquela construção desde sempre, né? Então, tem uma alvenaria de bloco de cerâmica, e aí junta de argamassa de cimento. Tem um reboco feito de cimento também, né? Com a argamassa ali. Aí você tem concreto, que também gasta muito, que é o cimento também que está ali dentro. Então, você tem o cimento como um fator A também. Então, se eu economizar R$1 em 2.000 sacos de cimento... A diferença é grande no final. A diferença é grande. Do que eu tenho, por exemplo, 20 quilos de rejunte e eu vou economizar R$1 em 20 quilos de rejunte. Interessante. Qual é essa margem? Então, você precisa de um processo de compras bem afunilado, né? Bem ali alinhado com o seu propósito. Entendi. Inclusive, Kaique, tem uma outra pergunta aqui que, na minha opinião, essa pergunta, pelo menos é o que eu vejo no dia a dia, cara, ela faz muita diferença, tá? Que é a pergunta seguinte. Kaique, como escolher uma construtora confiável? Essa foi a pergunta. Inclusive, podem ir mandando suas perguntas aí que a gente vai estar respondendo, tá? Mas eu já sabia que seria uma pergunta que não é tão fácil de responder. Porém, o que é que você diz aí para essa pessoa? É uma pergunta difícil. Aí você vai ter que buscar, né? O histórico dessa construtora, né? Quem são os sócios, quem são os engenheiros, né? Alguns clientes que já fizeram um negócio com essa construtora, como é ali o pós-obra, né? Porque muita gente está preocupada com o custo antes de iniciar a obra. Só que às vezes o cara cobra um custo baixo, executa a obra, só que depois no pós-obra o cara, some. E aí? A garantia dessa obra. Exatamente. E aí, como é que você vai fazer toda essa questão? Então, existe um processo? Não, você vai conhecendo, né? Você vai visitar ali a obra dele, você vai conversar com as pessoas que trabalham com ele para ver se ele paga certinho, né? Você tem que realmente futucar, né? Você vai ter que ir ali buscando para poder ver qual é a construtora que mais fica ali próximo ao seu perfil, né? Ao que você quer. Legal. Próxima perguntinha aqui é o seguinte. Kaique, Val, boa noite. Pergunta para o Kaique sobre tendências na construção civil. O Brasil tem histórico de... você falou que o Brasil tem histórico de obra de tijolo, né? Enfim. Exatamente. Quais são as tendências na construção civil? Então, essa impressora 3D aí que está chegando também, tem alguns outros processos alternativos, tipo steel frame, né, que são painéis ali, uma construção modular, né, tem as construções de madeira, que é o wood frame, né, tem muitas construções, só que assim, ainda tá bebezinho, né? As pessoas tá começando ainda, é verdade. Então, imagina você realizar o sonho da sua vida, que é uma casa, só que construir essa casa, por exemplo, de madeira, né? Isso aí é muito mais... É cultural, né? As pessoas... meu pai tinha uma casa... É verdade. rígida, que podia acontecer tudo, e minha casa estava ali em pé, e eu vou ter uma casa de modular, de steel frame, de madeira. Então, tem essa questão cultural ainda, mas a tecnologia está avançando muito, né? Muito, muito, muito. Então, tem uma casa, por exemplo, toda de concreto, painel de concreto. Tem várias construções alternativas. Mas quando você passa ali, por exemplo, para o alto padrão, a gente volta para as construções tradicionais. Sim. Né? Mas tem um ou outro construtor que faz uma estrutura toda de metal. Entendi. Né? Tem de todos os sabores, né? Só que assim, a grande maioria ainda avassaladora é normal, construção normal de cimento. É engraçado como o mercado ele vai mudando. Eu tava vendo vídeo esses dias na rede social, cara, e passou uma propaganda que para mim foi muito inusitada, que era o seguinte, era uma empresa de gesso e ele tava mostrando o quanto seria mais barato a pessoa construir o closet dela de gesso do que de MDF. Cara, eu nem sabia que podia construir um closet de gesso. Você já tinha ouvido falar disso? Sim, existe bloco de gesso, né?
Existe bloco de gesso, revestimento de gesso, né? Por exemplo, se você for para construções rápidas, é muito disso, né? Porque você faz as paredes externas toda ali de bloco de cimento, por exemplo, e na parte interna você vai fazendo divisórias, drywall, bloco de gesso, e aí você vai e acelera todo o processo, né? Entendi. Show de bola, Kaique. Estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, meu amigo, nesse podcast. E, Kaique, a última perguntinha é uma pergunta que tem a ver com vendas, tá? Vendas e construção civil. Qual que é a importância que você, Kaique, enxerga na questão das vendas perante a construção civil? Deixa eu só fazer aqui um parêntese, que é o seguinte, eu sempre falo que a coisa mais importante de qualquer negócio são as vendas, porque é o coração da empresa, é onde vai estar entrando o capital, onde o cara pode fazer tudo. Na construção civil, você enxerga que é dessa maneira? Com certeza, com certeza. As vendas é o motor do negócio, né? Não tem como você fugir disso. Por isso que eu falei de várias estratégias de modalidade de contratação, né? De vários braços, né? Por exemplo, se você chega hoje dentro da UF, a gente consegue levar o cliente da viabilidade até a entrega das chaves. E nesse processo, ele que vai ditar as regras, né? Se ele quer dessa forma, se ele não quer dessa forma, a gente atende a gente não atende. Então, o mercado está cada vez mais exigente, né? Porque a informação está aí. E a gente precisa se adequar. Sim. Então, a gente precisa criar vários produtos para os perfis de cliente, né? Para a gente atender, o cliente quer projeto, beleza. Quer projeto de engenharia. O que é projeto de engenharia? Existe projeto de arquitetura, projeto de engenharia, orçamento, né? Às vezes o cara cota comigo, mas aí eu entrego para ele uma proposta. Só que ele não quer uma proposta, ele quer um orçamento. Só que se ele pegar esse orçamento sem pagar, ele chega no outro concorrente e fala, tenho esse orçamento aqui. É verdade, vira você leilão. Consegue... Não, a gente entrega uma proposta. Se você quiser o orçamento, eu consigo lhe entregar, você entrega para qualquer pessoa, mas tem um valor agregado. Eu estou gerando valor para o cliente. Ele sabe quantos quilos de prego ele vai usar, ele sabe quantos sacos de cimento. Então, quando eu entrego isso, a gente tem os nossos produtos, né? Entendi. Quando você entende isso e tem clareza, você consegue vender os serviços. E quando a gente passa para casa, por exemplo, a casa, você precisa encaixar o orçamento do cliente dentro do seu produto, né? Então, você tem uma casa toda de, sei lá, 500, 600 mil, 200 mil. Poxa, eu tenho 30 mil para dar de entrada, eu vou conseguir financiar isso daqui, ou tenho um outro terreno, ou tenho um dinheiro, ou tenho financiamento. A gente vai compor, entender o cenário, e o negócio é bom quando é para as duas partes, né? Exatamente. Show de bola, Kaique. Cara, muito obrigado. Eu só tenho uma última pergunta, que é uma pergunta reflexiva. E essa pergunta eu peço para que você responda aí, que eu tenho certeza que os empresários estão ansiosos para ouvir sua resposta. A maioria dos convidados que vem aqui, todos respondem essa pergunta. Eu quero ver a sua reflexão, qual vai ser. Kaique, é o seguinte, imagina que você tem aí a oportunidade de falar com o mundo inteiro, cara. Não importa se o cara vai estar no deserto, não importa se o cara vai estar na Antártida, se o cara vai estar no submarino, mas o fato é que a sua mensagem vai ser lida, vai ser escutada, vai chegar até todas as pessoas do mundo. Qual mensagem Kaique deixa para essas pessoas? Nunca deixe de aprender, né? Aprendizado, ele é o que mantém a gente vivo, né? O que motiva a gente, né? Aprender coisas novas, revigora, renova, né? Se você não se permitir aprender, você vai decrescendo, né? É igual a empresa, quando ela não está crescendo, ela está diminuindo, né? Não existe a estabilidade. Então, se você se mantém, né, desconfortável, estudando, tentando se aprimorar, né? Você, com certeza, vai alcançar seus objetivos. Cara, é isso, gente. É isso. Kaique, construtor, professor Kaique, meu irmão. Muito obrigado, viu, velho, pela sua visita. Você sabe que eu sou seu fã. E de coração, meu amigo, vou pedir para você deixar aqui a sua palavra final, deixar a sua forma de contato também, Instagram, WhatsApp, o que você quiser. Fica à vontade, meu irmão. Pessoal, eu tenho um Instagram, engenheiro.kaique Orives, onde a gente posta ali o dia a dia da gente, o que é que a gente tem. Tem alguns processos que a gente tem, né, de tipo consultoria, mentoria ali para a gente acompanhar o empresário de perto, o atendimento um pouco mais personalizado. E lá tem meus contatos também, se vocês quiserem mandar uma mensagem, sinta-se à vontade. Val, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço, meu irmão. Show de bola, Kaique. Brigadão. Espero você no próximo podcast. Valeu, Kaique. Show de bola.